Agradecemos, estamos a Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, por nos permitir mais um dia, na nossa quarta nobre com Cristo, na novena Conquistando Fortalezas. Amém? Eu estava hoje pensando nesse mundo que nós vivemos, e a cada dia somos abalados com notícias tristes, notícias terríveis. Quando Jesus diz, o mundo jaz no maligno, e é verdade. O diabo que veio para matar, roubar e destruir, veio para destruir realmente a família, veio para destruir pessoas, veio para trazer doença, desespero, tudo que não presta. Essa é a missão do diabo. E nós, como ficamos numa situação como essa que nós estamos vivendo nessa geração, nesse mundo? Nós não temos outra saída a não ser buscar a Deus. Já está provado para muitas pessoas que estar com Deus é a coisa mais importante da vida. Tudo o que está acontecendo no mundo está na Bíblia. Quem conhece a Bíblia e lê, vê as profecias, sabe perfeitamente que esta situação que nós estamos vivendo está na Bíblia. Essa situação de tornado no Mato Grosso do Sul, há quanto tempo você não vê um negócio desse? Parece que nunca aconteceu no estado tornado, agora está acontecendo tornados em várias cidades do nosso município. Itacuru, uma cidade do sul do estado, teve um tornado e que afundou casas, levou carros, derrubou casas, fez uma coisa terrível. Tudo isso tem uma palavra muito importante que eu gostaria de transmitir aos meus amados aqui da Quarta Nobre. Uma palavra que eu considero que foi o primeiro mandamento de Deus: obediência. Há 4 semanas estamos falando da obediência. E por que eu estou falando da obediência? Porque Deus tem colocado no nosso coração que nós temos que obedecer a Ele. Porque se não obedecermos a Deus, os seus mandamentos, nada nos resta. E tem pessoas que insistem em desobedecer a Deus. E nós temos exemplos. Tudo que a pessoa faz de errado, comete pecado, é desobediência. Tudo que não está de acordo com a palavra de Deus, é desobediência. Até as leis que existem no país, se você não cumpre as leis, é desobediência. O que aconteceu com o primeiro casal? Desobedeceu a Deus. E toda desobediência tem uma consequência ruim. Uma consequência que pode levar a pessoa à morte. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, levou a quê? À morte. Porque Deus disse: se comeres desse fruto, positivamente morrerás. Eles não obedeceram. Quantas pessoas passam pela vida e não obedecem as coisas mais simples que nós temos no nosso dia a dia e que de repente vem a consequência terrível. Nós temos que aprender a obedecer a Deus. Nós temos que aprender a olhar Deus de uma forma muito diferente do que muitas pessoas hoje olham a Deus. Pessoas que dizem: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus, fala como se fosse algo simples. Não. Quando nós clamamos a Deus, nós temos que ter reverência. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos e quando envolvemos Deus na nossa vida, nos nossos negócios. Quem desobedeceu a Deus? Abraão desobedeceu a Deus. Deus disse para Abraão: olha, sai para fora da tenda, olha as estrelas. E ele saiu e olhou as estrelas. Vê se você pode contar as estrelas. Impossível.
eu vou fazer de você um pai das nações. Sua descendência será igual às estrelas. Muito bem, mas Abrão é casado com Sara. E Sara era estéril. E passou-se o tempo, e nada de Sara ficar grávida, porque ela é estéril. Mas tinha a promessa de Deus: eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ser o pai das nações. Abraão tinha que realmente esperar em Deus que acontecesse o que era necessário para que ele pudesse ter um descendente e assim cumprir com aquilo que Deus disse a ele. Mas não. A Sara ficou muito incomodada com essa situação. E por ficar tão incomodada, disse: olha, Abraão, olha Agar, minha serva. Dá uma namorada com ela para você ter um filho e aí ter a sua descendência. Presta atenção, Abrão tinha a promessa de Deus e Sara sabia. Só que Sara não esperou acontecer aquilo que Deus disse que iria acontecer. Fez o quê? Fez Abrão ter relacionamento com Sara, com Agar. E Abrão devia ter: não, Sara, não vem com isso comigo, para mim, acima de mim não. Tem a promessa do Senhor, não vou desobedecê-lo. O que aconteceu? Ele olhou para Sara, já velhinha, 80 e poucos anos, olha para Agar, vê aquela mocinha bonitinha, ele olha para Sara, ele olha para Agar. Por que não? O que aconteceu? Aconteceu o que vocês sabem. Agar ficou grávida de Ismael. E houve toda aquela história que vocês poderão ler na Bíblia. O que está acontecendo hoje por causa dessa desobediência de Abraão? Está aí, ó, aquela guerra dos árabes lá. Descendentes de Ismael. Ismaelitas. Por isso que está essa guerra, que é outro povo. Porque Deus teve misericórdia de Agar, porque ela ia matar o menino, ia se matar também, mas o anjo chegou, Deus chegou e falou: não, eu vou fazer dele uma nação também. E fez. São tudo parente lá. Porque Sara não esperou, depois ela teve Isaque. Muito bem, o que aconteceu? Deus tinha que testar a fidelidade de Abraão. Presta atenção no que eu estou dizendo. Abraão poderia ter renegado Agar, mas não renegou. Ele teve um relacionamento com ela e teve um filho com ela. Depois teve Isaque, o filho da promessa, com Sarai. Este sim seria o filho da promessa, da aliança com Deus. Só que Deus tinha que testar novamente o Abraão, a fidelidade dele na obediência, porque ele tinha desobedecido a Deus. Então Deus disse para Abraão: eu quero seu filho para mim. Leva lá e vai oferecer ele em sacrifício. Imaginou? Um pai que ama o filho da promessa, e Deus disse: olha, leva lá e oferece seu filho em sacrifício. E foi o que ele fez. Quando ele levanta a faca, ou lá o seu cutelo, para sacrificar o menino que já estava amarrado ali para o sacrifício, Deus falou: para, Abraão. E apareceu o cordeirinho para o sacrifício. Provou para Deus a fidelidade e a obediência de Abraão. Nós temos na nossa vida situações que o diabo pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, colocando obstáculos, colocando Agar, colocando pessoas que nos tiram do foco de agradar a Deus e cometer pecado, através da desobediência. Nós sabemos o que Deus quer de nós, através daquilo que Jesus Cristo nos ensina, através dos 2 mandamentos. Eu quero trazer a vocês experiências que está na palavra do Senhor a respeito de desobedecer. Desobedecer a Deus. O que pode acontecer conosco? O que perdemos com a desobediência? O que você pode perder com a desobediência? Você pode perder a confiança. A coisa pior que tem quando você desobedece uma lei de Deus, perder a confiança de Deus na sua vida. Mas nós estamos debaixo da graça, da misericórdia de Jesus Cristo, e quando nós nos arrependemos de verdade, o que pode acontecer? Deus perdoa, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. Mas perder a confiança de uma pessoa
Quando você tem um relacionamento com uma pessoa e você trai aquela pessoa, você quebra mandamento, você quebra a confiança, a pessoa não confia mais em você. Para confiar, a coisa mais difícil, ela não confia mais em fulano de tal. É a coisa pior que existe. Nós temos uma experiência na Bíblia de um homem que foi escolhido por Deus para livrar os israelitas, os hebreus, dos filisteus. Deus deu a esse homem algo incomum. Eu estou falando de Sansão. Deu a ele algo fantástico, uma força incrível. Com uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. Imagine um homem só matar 1000 homens. Uma força descomunal. Ele foi chamado de Nazireu, ele não podia cortar o cabelo. Porque ele foi um menino que nasceu e dedicado a Deus, para uma missão. Deus escolheu esse rapaz, esse homem, chamado Sansão, para uma missão. Deus pode escolher você para uma missão. Às vezes você não teve ainda o entendimento de que Deus escolheu você para uma missão, porque lá na palavra, ele diz que tem um plano. Em Jeremias 29:11, diz que Deus tem um plano para cada um de nós, um plano de esperança e de um futuro. Se Deus tem um plano para mim, tem um plano para você, se Deus tem algo para você, por isso que você está aqui essa noite, por isso que você está cedendo de amor por Deus e quer realmente viver nessa dependência, Deus tem um plano para você. Você tem seu dom, você tem que encontrar o seu dom e desenvolver esse dom. Sansão tinha Deus tinha um propósito para Sansão. Mas a carnalidade, a desobediência, trouxe algo terrível para Sansão. Perdeu a confiança dos pais. Porque olha só o que os pais de Sansão disse para ele, está em Juízes capítulo 14, versículo 3. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes, ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircunciso para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Amados, veja bem, Sansão tinha que casar com uma mulher hebreia. Não, ele se apaixonou por uma filisteia. Ainda teve coragem de pedir para o pai e buscar a mulher para ele. Perdeu a confiança dos pais. Um homem nazireu, dedicado a Deus, com um propósito de Deus para a vida dele, de libertar o filisteu. O que ele faz? Ele vai atrás de uma filisteia, de uma inimiga do povo de Israel. Sansão deixou algo tomar conta dele, perdeu a confiança. Outra situação que a pessoa pode perder: o autodomínio. O autodomínio é algo que nós temos que ter, faz parte do fruto do Espírito de Deus. É saber controlar os seus impulsos, seja de um lado, seja de outro. Nós vivemos num mundo de atrações. O mundo tem atrativos fantásticos. Internet, cinema, sites, tudo. Dia a dia da nossa vida, existe uma série de situações que você poderá ser engodado a desobedecer a Deus, a cair no pecado, a cair na armadilha do diabo, porque o diabo, ele quer justamente fazer isso, que você caia na armadilha. É como se fosse uma teia de aranha, que de repente, se você cai, você não sai mais. Sansão perdeu o autodomínio. Outro problema sério por causa da desobediência. Juízes 16:1. Juízes 16:1. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Vocês estão entendendo? Perde a confiança dos pais, perde o autodomínio, porque já está enlaçado, já caiu na teia de aranha, ele já foi engodado pelo pecado, ele já foi praticamente preso a uma situação sem volta. Ele perde também
a sua condição de escolhido por Deus. Porque nós, no dia a dia da nossa vida, nós vamos fazendo coisas erradas, dia após dia. Chega numa hora que Deus olha para você, esse não tem mais jeito. Ele não volta para mim, ele me desconsidera, não cumpre os meus mandamentos, não está nem aí com as coisas do alto. Ele é terra, 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 terra. Hoje as pessoas, é terra, é terra, é terra, é matéria, é matéria, é matéria. Não existe nenhum tipo de ligação com Cristo Jesus. Desconsidera a pessoa que peca e continua pecando, perde a confiança, perde o autodomínio, deixa de ser escolhido por Deus e acaba indo para o buraco, para a desgraça. Vem enfermidade, vem a parte financeira complicada, vem uma série de situações por causa da desobediência. A palavra diz assim, Sansão, no capítulo 16, versículo 17, olha o que ele diz aí. Por isso ele lhe contou o segredo, jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Ele disse para Dalila, a mulher com quem ele se apaixonou, que era um agente do diabo e lá dos filisteus, para destruir o povo de Israel, a começar por Sansão. Então o segredo dele, da força dele, que é o segredo da força de Deus, era rapar a cabeça. Deixou de ser escolhido por Deus, e os filisteus chegaram, ela raspou a cabeça dele, e ele perdeu toda a sua força. Então, a pessoa que despreza a obediência, ela está perdendo a confiança, ela perde o autodomínio, Deus se afasta dessa pessoa. E tem coisas piores ainda que podem acontecer, perde a força divina, conforme está no versículo 19, fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Minha gente, presta atenção, se você ler a história, capítulo 14 inteirinho, vai ver o que aconteceu, o que Dalila fez para convencê-lo a contar a verdade. Sabe o que Dalila fez? Ela chorou, ela derramou lágrimas, e você não me ama, Sansão, você não me ama, Sansão. E o Panaca, homem forte, musculoso, matou 1000 filisteus, deixou-se vencer pelas lágrimas de uma mulher que estava para destruir a vida dele, e ele não percebeu. Quantas e quantas vezes nós estamos com o diabo do nosso lado, o diabo está fazendo de tudo, e você pode ser convencido a ceder e pecar. O choro de Dalila convenceu Sansão a contar a verdade. Por 3 vezes ele conseguiu ludibriá-la, mas de repente ela chorou, deitada no colinho dela, fazendo carinho no cabelinho dele. Conta a tua força. De onde vem a tua força? De onde vem a tua força? Por 3 vezes, quando ele contou a mentira, ele mentiu, dizendo, não, minha força está na minha tal. Aí os filisteus chegou, e ele arrebentou e matou. Por 3 vezes ele foi enganado por ela. Choro de mulher. Quem é que chora para conseguir alguma coisa perto de você? Algum homem resiste o choro de uma mulher? Algum homem resiste o choro da esposa? Algum homem resiste o choro de alguém que quer alguma coisa de você? Será que você deixa se contaminar por choro de pessoas? Não estou falando de mulher literal, pode ser até, mas pode ser homem também, ou pode ser um outro tipo de choro, um apelo, um lamento, um pedido de socorro, um sentimento de alguma coisa que possa dar a você um sentimento de piedade, compaixão. Meu Deus, olha só, eu preciso. E é realmente uma arapuca. Você tem o discernimento de Deus? Não. Sabe por que você não tem? Porque você perdeu a confiança, perdeu o autodomínio, deixou de ser o escolhido de Deus, perdeu a força divina.
que é a presença do Espírito Santo na sua vida. Nós temos que estar alerta para essas situações que aparecem no dia a dia da nossa vida, que é causa da desobediência. E a situação ficou pior ainda. Além dele perder a força, aconteceu algo terrível. Ele perdeu a visão dele e a liberdade. Veja só o que diz Juízes 16, 21. Diz assim: os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho de prisão. Perdeu sua visão, perdeu a sua liberdade. Quando você peca, quando você deixa de cumprir os mandamentos do Senhor deliberadamente, você perde a visão, você não enxerga mais nada, porque o diabo é aquele que segue o teu entendimento. Você não enxerga mais nada, você perde a sua liberdade, você fica escravo do capeta, fica escravo do diabo e passa a viver os prazeres do mundo. O que significa ficar girando o moinho? Ele ficou cego, preso numa corrente, girando o moinho. Perdeu a liberdade, mas além de perder a liberdade, ele não saiu do lugar, ele ficou girando. Quando nós perdemos a liberdade, perdemos a visão, ficamos cegos por causa do diabo, nós não saímos do lugar, nós ficamos parados, enquanto as pessoas vão andando na frente, nós ficamos ali estagnados, perdidos, completamente anulados. Quantas pessoas hoje, por causa da desobediência, estão anuladas, não conseguem prosperar na vida, não conseguem fazer absolutamente nada, porque desobedecem ao Senhor. E a coisa mais fácil que tem, eu faço. Essas palavras dizer que é fácil obedecer a Deus. É complicado. Sim, pode até ser. Mas depende do meu coração, do meu relacionamento com Deus, da minha vontade, da minha escolha, da minha decisão, agradar a Deus, através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu busco, através da fé, agradar ao Senhor e pedindo através das nossas orações: Senhor, ajuda-nos a ter mais fé, a estar de acordo com a Tua palavra. Eu quero cumprir com os Teus estatutos, com os Teus mandamentos. Ajuda-me. Quando nós estamos dispostos a isso, Deus, através do Espírito Santo, vai nos dar aquela situação de conforto, porque nós queremos. Sansão não, ele deliberou desobedecer a Deus, perdeu a confiança, ele perdeu o autodomínio, a sua condição de escolhido por Deus, perdeu a força divina, perdeu a sua visão e a sua liberdade, e perdeu também a sua vida, conforme está em Juízes 16, 30, ele diz: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele os empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a vida. Amados, Sansão não teve outra saída quando ele pediu para colocá-lo nas colunas do templo. Mas ali, ele falou algo muito importante. Ele disse: Senhor, pela última vez, retorne minhas forças, porque eu quero morrer com os filisteus. A força de Sansão voltou naquela hora. Ele empurrou e matou mais gente do que em toda a sua vida naquele dia. Então, desobedecer a Deus, o que pode acontecer? Desobedecer a Deus, nós podemos perder a confiança, nós podemos perder o autodomínio, a condição de escolhido por Deus, porque você foi escolhido por Deus. Se você está aqui essa noite, você foi escolhido por Deus, você é eleito por Deus. Ou você pensa que não? Tem pessoas que sabem: não, sim, eu sou escolhido por Deus, por isso que eu tenho vontade, tenho anseio, tenho fome de conhecer a Deus, tenho fome de aprender mais sobre a palavra. Não podemos perder a visão nem a liberdade. Se nós pecarmos, com certeza isso acontece, e podemos perder a nossa vida. Cuidados que temos que ter para não cair em pecado. Amados, nós temos que tomar muito cuidado. O cuidado é o seguinte: primeiro, entenda que os pecados não tratados de forma radical e implacável acabam por nos enfraquecer e podem trazer derrota.
Amados, presta atenção, entenda que pecados não tratados de forma radical, o que é pecado tratado de forma radical? É pedir perdão para Deus, é reconhecer que eu pequei, eu não posso fazer mais isso. Então é um tratamento radical, eu não vou fazer mais isso. Através da oração e pedido de perdão a Deus. Então nós temos que tratar radicalmente aquilo que nos afasta de Deus. Nós temos as nossas limitações. Nós conhecemos como pessoas, porque Deus dá o discernimento e a inteligência para nós, humanos, de saber onde está a nossa fraqueza. Eu sou fraco em que área da vida? Em que área da vida eu sinto que se eu for por esse lado eu vou pecar? Que lado eu estarei? De Jesus? Ou estarei terra a terra? Prepare-se para essas coisas que Deus nos ensina. Segundo ponto, persista na vitória em luta contra o pecado. É uma luta constante. Nós somos tentados todos os dias e todas as horas. Nós somos escolhidos pelo capeta para que ele coloque na nossa frente armadilhas, porque ele quer ver o tombo. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos realmente persistindo na vitória, em luta contra o pecado, nós caímos. Se você persistir nessa luta, Deus vai dar o discernimento, porque o pecado está ali e você sai para cá. Você consegue desviar. Amém, irmãos? Você consegue desviar do pecado. Você consegue resistir. A palavra de Deus lá em Tiago diz que nós devemos fazer algo muito importante. Chegai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro nós temos que estar perto de Deus para poder resistir ao diabo, para ele fugir. O que é resistir? Realmente é olhar para o diabo e falar assim, olha, nem olhar para ele, dá de costa para ele e falar, estou com o meu Deus. Amém, irmãos? É Jesus que é o meu libertador, é Jesus que é o meu resgatador, é com ele que eu vou. Então chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Olha só, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Quando você busca, Deus está perto de você para te livrar. Aí você tem força para resistir o capeta e o capeta vai fugir de você. Amém, irmãos? Terceiro ponto, guarde-se contra a sedução do mundo. Aquilo que eu disse, que o mundo está cheio de prazeres. Sedução, o mundo é sedutor. Filmes que seduzem, mulheres que seduzem, homens que seduzem, coisas que seduzem. Tudo que você possa olhar, às vezes gosta, é sedução. E às vezes você olha com desejo de ter aquilo que você sabe que se você ter, vai te levar para o buraco. O gosto pelo pecado é a coisa mais gostosa que tem. Como é gostoso o pecado. Mas você tem que saber que esse gosto, ele tem um final amargo, terrível, que leva à morte, à destruição. Então precisamos tomar cuidado e ser treinados pela palavra de Deus a respeito daquilo que eu preciso receber dele. E obedecer. Quarto ponto, entenda que ceder trará enfraquecimento e levará ao cansaço, dando ao maligno a oportunidade de lhe vencer. Ceder à tentação é liquidar a sua vida. Ceder à tentação é levar você para o buraco. Ceder à tentação levará você para a ruína. Ceder à tentação pode matar você. 5. Arrependa-se rapidamente quando for vencido pelo pecado. Às vezes não tem jeito. Às vezes nós caímos. Às vezes involuntariamente, sem saber, nós pecamos. E quando você tiver consciência, eu pequei contra o Senhor, arrependa-se imediatamente e volta-se para Deus. Porque nós temos um advogado. Amém, irmãos? Graças a Deus que nós temos Jesus Cristo, que é o nosso advogado. Se você pecou deliberadamente ou intencionalmente, que é pior ainda, mas depois veio o arrependimento, é se ajoelhar, pedir perdão para Deus. Senhor Jesus, que é o nosso advogado, vá até a presença do Altíssimo. Eu estou arrependido, e arrependimento de verdade, de coração, e não fazer mais aquilo, para que você possa ter o benefício da graça.
E o benefício da graça, com certeza, te dará algo positivo, que é o perdão de Deus. Sexto ponto, esteja confiante que Deus é fiel em honrar todo o arrependimento verdadeiro procedente do coração. Amém, irmãos? Amém, igreja? Presta atenção, esteja confiante que Deus é fiel e em honrar todo o arrependimento verdadeiro procedente do coração, não de boca. Porque tem muitas pessoas que pedem perdão de boca, né? E tem pessoas que pensam assim, eu vou pecar de novo, depois eu peço perdão. Aquele pecado foi tão bom, faz tempo que eu não peco daquele jeito, vou pecar outra vez, depois eu peço perdão. Pode ter certeza que isso não vai acontecer. Se você pecar intencionalmente, pede perdão, arrependido de coração, é uma coisa. Se você realmente peca uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, a mesma coisa, fala, vou pecar de uma vez só, vou ficar um mês pecando, depois eu peço perdão. Pode ter certeza que não terá arrependimento no coração. E pessoas sem se arrepender verdadeiramente no coração não têm o perdão de Deus. A coisa vai para o brejo e a pessoa perde a vida. Infelizmente é assim. Mas nós temos que prestar atenção em cumprir mandamentos. Jesus disse 2 mandamentos. 2. Presta atenção, será que é difícil? É lógico que você pode pecar, escorregar, pisar no tomate, involuntariamente, sem querer, de repente. E você tem consciência, o Espírito Santo te constrange ao ponto de dizer, filho, você pisou na bola. Pai, desculpa, pai, perdoa. Perdoa. De coração, Deus perdoa. Amar a Deus de todo coração. Você não pode amar a Deus somente de fala. Você fala, amar a Deus de todo o coração é aqui dentro, é amar mesmo, como você ama tua esposa, teus filhos, teu marido, teus pais. Amar aquele amor que você sente no coração, algo profundo, realmente uma paixão por Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, as suas emoções, os seus sentimentos. Amar a Deus de uma maneira muito especial, de alegria, de paz, de louvar, de glorificar, de dizer o quanto você o ama. Amar a Deus de todo o teu entendimento, de todos os teus pensamentos. O seu pensamento tem que ser voltado para Deus todo dia, toda hora. Você tem que estar ligado no céu todo dia, toda hora. É céu, 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 não é terra, terra não. É lógico que você vive na terra e tem muitas coisas acontecendo, mas o seu pensamento tem que estar em Deus. Às vezes tem aqueles pensamentos errados, aqueles pensamentos estranhos, aqueles pensamentos que traz você um medo, uma interrogação. Você canta louvor a Deus, você canta um corinho, você lembra um texto, você pega a Bíblia, todo mundo tem celular na Bíblia, olha, ora e pede para Deus afastar aqueles pensamentos. Amar a Deus é isso, de todo o entendimento, de tudo aquilo. O apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz que nós devemos pensar em tudo que é verdadeiro, que é honesto, tudo que é de alto louvor, tudo que é bom, tudo que é positivo, nisto pensai. Nós temos que pensar somente coisas boas. Não traga na sua mente coisas erradas, coisas ruins, pensamentos maus, coisas do passado que podem atrapalhar a sua vida. Talvez alguma desilusão do passado, alguma coisa terrível que aconteceu no passado, você traz de volta. Deixa de lado, pensa no futuro, pensa em algo que Deus tem para você, que é um futuro, que é a vida eterna, que é a salvação. Amém? Amém, igreja? Amar a Deus de todas as suas forças. Amar a Deus de todas as suas forças é você estar disponível para agradar a Deus. É ajudar as pessoas, levar a palavra do Senhor, dar testemunho da tua vida com Deus. É chegar e dizer: Pai, eu vou me colocar à sua disposição, eu estou disponível para o Senhor. Amar a Deus é assim, sobre todas as coisas. E Jesus diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Você não pode ter rixa, desavença, não perdoar pessoas, ter antipatia por pessoas e viver desconsiderando pessoas e desrespeitando pessoas. Não, amar a Deus é como você ama o teu próximo, da mesma maneira que Jesus te ama, da mesma maneira que Deus nos ama.
Amém, irmãos? Eu quero orar por você agora. Se você nunca teve uma oportunidade de dizer: Pai, eu quero amar o Senhor de todo o coração. Pai, eu quero amar o Senhor de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, e quero amar o Senhor de todas as minhas forças. E quero que o Senhor ajude a amar o meu próximo, porque às vezes eu não amo. Às vezes eu não tenho essa condição de amar. Eu quero ter uma oportunidade de mudança de vida. Eu quero ter uma oportunidade de poder viver de acordo com a Tua palavra, obedecendo a Tua palavra, para que Deus possa ajudar você a viver olhando para Ele, olhando para o alto. Tem alguma pessoa essa noite que gostaria de receber essa oração? É só levantar a mão que eu quero orar por você. Tem alguma pessoa? Amém, amém. Tem mais alguma pessoa que gostaria de receber essa oração? A irmã lá atrás, ok, a irmãzinha. Tem mais alguém que quer receber? A irmã aqui. Tem mais alguém? A irmã ali, o irmão lá atrás, o irmão lá. Vem aqui à frente que eu quero orar por vocês. Os pastores vão ungir vocês com óleo também. Vem aqui que eu quero orar por vocês nessa noite. Fica bem aqui pertinho. Eu vou impor as mãos. Pode vir aqui à frente. Você que quer receber essa oração, você que quer entregar sua vida para Jesus Cristo, você que quer dar a Jesus essa alegria de dizer, e Ele dizer: filho, sou mais um filho. Você vai ser mais uma filha. Você vai ser mais um filho de Jesus. Já pensou? Lá em João diz assim que aquela pessoa que crê em Jesus Cristo, ele se torna pai, se torna filho. E esse filho tem poder para tantas e tantas outras coisas. Começa a unção, por favor. Ó Pai querido, Jesus Cristo nosso Senhor, honras e glórias ao Teu nome. Ó Pai, em nome de Jesus, estou pedindo que o Senhor abençoe cada vida que está aqui à frente. As pessoas que estão entregando suas vidas ao Senhor, elas querem ter a oportunidade de atender e obedecer os Teus mandamentos. Ó Pai, nós queremos que o Senhor possa colocar uma unção de coragem, de discernimento, de sabedoria, de força e vigor para vencer as vicissitudes da vida, as aflições, as angústias da vida. Ó Pai, eu sei que cada pessoa aqui tem questão para resolver, mas agora eles estão entregando sua vida, escolhendo o Senhor, mas eu tenho certeza que é o Senhor que as escolheu, por isso que elas estão aqui essa noite, na nossa novena tão simples, tão humilde, mas cheia de amor por Ti, Papai, e pelas pessoas. Derrame, Pai, as Tuas bênçãos para cada vida aqui presente, que elas possam ter um caminhar com o Senhor de uma maneira muito especial, um caminhar sagrado, um caminhar virtuoso, um caminhar cheio de amor pelo Senhor e pelas vidas. Ó Pai, remova tudo que não presta, qualquer atração maligna, quebra os poderes das trevas, tire qualquer tipo de perturbação, seja de onde vier, está anulado em nome de Jesus, para que as pessoas possam receber o Senhor com alegria no coração. Respondam comigo agora: Senhor Jesus, neste momento, entrego minha vida ao Senhor, entrego de uma forma especial, para que o Senhor possa, durante a minha jornada, me proteger, me livrar de tantas armadilhas desse mundo. Escreva meu nome no livro da vida, para que eu possa, cada dia mais, viver contigo. Eu oro em o nome de Jesus, amém. Pai, entrego estas vidas diante do Senhor, para que o Senhor possa cuidar. Ajude-a, Senhor, a viver na Tua dependência, e viver alegre e feliz daqui para frente. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém e amém. Amém, igreja?